O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Se alguém ama uma flor que só existe em uma estrela entre milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ele fique feliz quando olha para o céu. Ele diz para si mesmo: a minha flor está lá em algum lugar. Mas se a ovelha comer a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. E isso então não é importante? Antoine de Saint-Exupéry, 1900 a 1944. Foi um escritor, ilustrador e piloto francês. Serviu durante a Segunda Guerra Mundial e faleceu durante uma missão de reconhecimento. Escreveu diversas obras e artigos discorrendo sobre a guerra e a aviação. Os destroços de seu avião foram localizados em 2004, mas seu corpo nunca foi encontrado. O Pequeno Príncipe, tradução de Rodrigo Tadeu Gonçalves, para Dora. Para Leo Hert. Peço desculpas às crianças por ter dedicado este livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa importante. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Tenho outra desculpa. Essa pessoa grande pode compreender tudo, até os livros para crianças. Tenho uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França, onde ela passa fome e frio. Ela precisa muito ser consolada. Se todas essas desculpas não forem suficientes, gostaria então de dedicar este livro à criança que outrora essa pessoa grande foi. Todas as pessoas grandes já foram crianças, mas poucas dentre elas se lembram disso. Corrijo, então, minha dedicatória para Leo Hert, quando ele era um menino. Eu creio que ele aproveitou para sua fuga uma migração de pássaros selvagens. Uma vez, quando eu tinha 6 anos, vi uma imagem magnífica num livro sobre a floresta tropical que se chamava Histórias Reais. Ela representava uma jiboia que engolia um animal enorme. Põe aqui uma cópia do desenho. O livro dizia: as jiboias engolem suas presas inteiras, sem mastigar. Em seguida, não conseguem se mexer e dormem durante os 6 meses de digestão. Desde então, eu refleti muito sobre as aventuras da selva e, de minha parte, consegui com um lápis de cor traçar meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Eu mostrava minha obra-prima para as pessoas grandes e perguntava se meu desenho dava medo. Elas me respondiam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, ele representava uma jiboia digerindo um elefante. Então, eu desenhei o interior da jiboia para que as pessoas grandes pudessem entender. Elas sempre precisam de explicação. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas e fechadas e a me interessar mais pela geografia, história, matemática e gramática. Foi assim que abandonei com 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes nunca entendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças sempre dar explicações. Tive então que escolher outra ocupação e assim aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo e a geografia, verdade, me serviu bastante. Eu conseguia distinguir com um só olhar a China do Arizona. É bem útil quando se está perdido no meio da noite. Assim, eu tive ao longo da vida muitíssimos contatos com pessoas sérias. Vivi bastante entre as pessoas grandes. Eu as vi de bem perto, mas isso não mudou em nada a minha opinião. Quando eu encontrava uma que me parecia um pouco mais lúcida, eu fazia um experimento com meu desenho número 1, que eu sempre guardei comigo. Eu queria saber se ela era realmente compreensiva, mas ela sempre me respondia: é um chapéu. Então, eu não falava mais de jiboias, nem de florestas tropicais, nem de estrelas. Eu me colocava no nível delas,
Falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava bem contente de conhecer um homem assim tão razoável. Capítulo 2. E assim eu vivi sozinho, sem ninguém, para conversar de verdade, até um pane no deserto do Saara, há 6 anos. Alguma coisa tinha quebrado no meu motor, e como eu não tinha nem mecânico nem passageiros, eu me preparava para tentar sozinho um conserto bem difícil. Para mim, era questão de vida ou morte. Eu tinha água para beber só para uns 8 dias. Na primeira noite, dormi sobre a areia a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Eu estava mais isolado que um naufrago em uma jangada no meio do oceano. Então, imaginem minha surpresa ao raiar do dia, quando uma vozinha engraçada me despertou. Ela dizia: "Por favor, me desenha uma ovelha?" "Hein? Me desenha uma ovelha." Eu me botei de pé como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os meus olhos, olhei bem e vi um rapazinho totalmente extraordinário que me olhava sério. Esse é o melhor retrato que consegui fazer dele mais tarde. Mas o meu desenho é, na verdade, bem menos deslumbrante do que o modelo. Não é minha culpa, eu tinha sido desencorajado em minha carreira de pintor pelas pessoas grandes aos 6 anos e não aprendi a desenhar nada exceto jiboias fechadas e jiboias abertas. Eu olhava então para essa aparição com os olhos arregalados de admiração. Não se esqueça que eu estava a 1000 milhas de distância de qualquer região habitada, mas o meu rapazinho não parecia nem perdido, nem morto de cansado, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Ele não tinha em nada a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui, enfim, falar, eu lhe disse: "Mas o que é que você está fazendo aqui?" E ele me repetiu bem devagar, como se fosse uma coisa bem séria: "Por favor, me desenhe uma ovelha." Quando o mistério é muito impressionante, não se ousa desobedecer, por absurdo que me pareça, a 1000 milhas de todas as regiões habitadas, e com a vida em risco, tirei do meu bolso uma folha de papel e uma caneta. Aí lembrei que eu tinha estudado geografia, história, matemática e gramática, e disse ao garotinho, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não tem problema, me desenhe uma ovelha." Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que eu conseguia fazer, o da jiboia fechada. E fiquei aturdido ao ouvir o rapazinho me responder: Não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é muito perigosa e o elefante é muito volumoso. Onde eu moro, tudo é pequeno. Eu preciso de uma ovelha. Me desenhe uma ovelha?" Então eu desenhei. Ele olhou com atenção e então: "Não, esse aí está muito doente, faz uma outra." E eu desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente com a indulgência. "Veja bem, isso aí não é uma ovelha, é um carneiro, ele tem chifre." Eu refiz então meu desenho mais uma vez, mas ele foi recusado como os anteriores. "Essa aí tá muito velha, eu quero uma ovelha que viva bastante." Então, já sem paciência, como eu estava com pressa para começar a desmontar o meu motor, eu rabisquei esse desenho e lhe lancei: "Tá aí na caixa, a ovelha que você quer tá aí dentro." No entanto, qual não foi a minha surpresa ao ver se iluminar o rosto do meu jovem juiz. "É bem assim que eu queria. Você acha que essa ovelha precisa de muito capim?" "Por quê?" "Porque lá onde eu moro é tudo pequeno." "Ah, com certeza vai bastar. Eu lhe dei uma ovelha bem pequena." Ele inclinou a cabeça sobre o desenho. "Não é tão pequena assim. Olha, ela pegou no sono." E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Demorou um bom tempo para entender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me fazia tantas perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Foram palavras pronunciadas ao acaso que pouco a pouco me revelaram tudo. Assim, quando ele se deu conta pela primeira vez do meu avião, que não vou desenhar aqui, que é um desenho bem mais complicado para mim, ele me perguntou: "O que é aquela coisa ali?" "Não é uma coisa, ele voa, é um avião, é o meu avião."
e fiquei orgulhoso de contar para ele que eu voava. Então ele exclamou: Como? Você caiu do céu? Sim, respondi modestamente. Ah, que engraçado! E o pequeno príncipe deu uma bela de uma gargalhada que me irritou bastante. Eu gosto que levem a sério as minhas desgraças. Depois ele acrescentou: Então você também vem do céu? De que planeta você vem? E logo percebi uma luminosidade no mistério de uma presença e interroguei bruscamente: Você vem de outro planeta? Então? Contudo, ele não me respondeu, balançava a cabeça lentamente enquanto olhava para o meu avião. É verdade que com isso aí você não consegue vir de muito longe? Ele mergulhou dentro de si e ficou absorto em pensamentos por um longo tempo. Depois, tirando do bolso minha ovelha, contemplou profundamente seu tesouro. Você pode imaginar o quanto eu me intriguei com essa pequena revelação sobre os outros planetas? Eu me esforçava por saber mais. De onde você vem, meu jovenzinho? Onde é a sua casa? Para onde você quer levar minha ovelha? E ele me respondeu após um silêncio meditativo. O bom é que a caixa que você me deu à noite vai servir de casa. Certamente. E se você for bonzinho, eu lhe dou também uma corda para amarrá-la à noite e uma estaca. Amarrar? Que ideia boa! Mas, se você não amarrá-la, ela vai se perder por aí. E meu amigo deu mais uma bela risada. Mas onde você acha que ela vai? Não sei para onde. Em frente. Então o pequeno príncipe observou gravemente. Não tem problema, é tão pequeno lá em casa, e talvez um pouco melancólico acrescentou. Seguindo em frente não se pode ir muito longe. 4. Descobri assim uma segunda coisa bastante importante, que o seu planeta de origem era quase do tamanho de uma casa. Eu nem deveria me surpreender, eu já sabia que, além dos planetas grandes como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, aos quais foram dados nomes, havia centenas de outros que são às vezes tão pequenos que mal se conseguem vê-los com um telescópio. Quando um astrônomo descobre um desses, ele o denomina como um número. Ele o batiza, por exemplo, de asteroide 3251. Tenho sérias razões para acreditar que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe é o asteroide B612. Este asteroide só foi avistado uma vez por telescópio em 1909 por um astrônomo turco. E ele fez uma grande demonstração de sua descoberta em um congresso internacional de astronomia. Mas ninguém acreditou nele por causa da sua roupa. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs que todo o seu povo se vestisse à maneira europeia, sob pena de morte. O astrônomo refez sua demonstração em 1920 com uma vestimenta bem elegante, e dessa vez todo mundo concordou com ele. Se eu lhe contei esses detalhes sobre o asteroide B612 e se eu lhe revelei seu número, foi por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando você fala com elas sobre um novo amigo, elas nunca perguntam sobre o essencial. Elas nunca dizem como é o som de sua voz, quais são os jogos que ele prefere. Ele faz coleção de borboletas? Elas perguntam qual é a idade dele, quantos irmãos ele tem, quanto ele pensa, quanto que o pai dele ganha. Só assim eles acham que podem conhecer alguém. Se você diz a uma pessoa grande, eu vi uma linda casa com tijolos cor-de-rosa, gerânios nas janelas e passarinhos no telhado. Elas não conseguem imaginar essa casa. Você precisa dizer, vi uma casa de R$1 milhão. Então elas exclamam, nossa, deve ser linda. Assim, se você lhes disser, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era deslumbrante, que ele sorria, que ele queria uma ovelha. Quando se quer uma ovelha, isso prova que existe. Elas vão dar de ombros e tratar você como uma criança. Mas se você disser, o planeta de onde ele vinha era o asteroide B612, então elas vão se convencer e vão deixá-lo em paz, sem mais perguntas. Elas são assim, não adianta culpá-las, as crianças devem ser bastante indulgentes com as pessoas grandes. Mas, com certeza, nós que compreendemos a vida, nós não damos a mínima para os números. Eu adoraria conhecer essa história, como começam os contos de fadas. Eu adoraria dizer, era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para os que compreendem a vida, isso soaria muito mais verdadeiro.
pois eu não quero que as pessoas leiam meu livro de qualquer jeito. Eu sofro tanto ao recontar essas memórias. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com a sua ovelha. Se eu tento descrevê-lo aqui é porque não quero esquecer dele. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo. E eu posso acabar com as pessoas grandes, como as pessoas grandes, que só se interessam por números. É por isso também que eu comprei uma caixa de lápis de cor. Não é fácil voltar a desenhar na minha idade, quando a única tentativa que fiz foi desenhar a jiboia fechada e a jiboia aberta, aos 6 anos. Eu vou tentar fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho nenhuma certeza de que vou conseguir. Um desenho fica bom, o outro não fica muito. Eu me engano também sobre o tamanho. Ora, o Pequeno Príncipe fica muito grande, ora, muito pequeno. Também fico excitante sobre a cor das suas roupas, fico tateando aqui e ali. Às vezes mal, às vezes bem. Eu vou me enganar também sobre alguns detalhes mais importantes. Mas vocês vão ter que me perdoar. Meu amigo nunca me dava explicações. Talvez ele me achasse semelhante a ele. Eu, infelizmente, não consigo ver as ovelhas atrás das caixas. Eu só consigo, talvez um pouco como as pessoas grandes. Devo ter envelhecido. A cada dia eu ficava sabendo de alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Tudo vinha aos poucos, por acaso, junto com as reflexões. Foi assim que no 3º dia eu conheci o drama dos Baobás. Dessa vez também foi por causa da ovelha, pois o Pequeno Príncipe me interrogou bruscamente, como se tomado de uma séria dúvida. É verdade, não é, que as ovelhas comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, fico feliz. Eu não entendi por que era tão importante que as ovelhas comessem arbustos. Mas o Pequeno Príncipe acrescentou: então as ovelhas também comem os baobás? E eu comentei com o Pequeno Príncipe que os baobás não são arbustos, mas árvores tão altas quanto as igrejas, e que mesmo se ele levasse consigo uma manada de elefantes, ela não daria conta de um único baobá. A ideia da manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. Eu ia precisar colocar um em cima do outro. Então ele observou com sabedoria. Os baobás, antes de crescer, começam sendo pequenos. Exato, mas por que você quer que suas ovelhas comam os pequenos baobás? Ele me respondeu: bem, vejamos, como se tratasse de uma evidência lógica. E eu precisei de um grande esforço de inteligência para compreender sozinho o problema. Com efeito, sobre o planeta do Pequeno Príncipe, havia, como em todos os planetas, ervas boas e ervas más. Consequentemente, boas sementes de boas ervas e más sementes de más ervas. Mas as sementes são invisíveis, elas dormem no segredo da terra até que um belo dia uma delas resolva se levantar. Então, ela se estica e lança timidamente um deslumbrante raminho inofensivo em direção ao sol. Se for um raminho de rabanete ou de roseira, podemos deixá-lo crescer como quiser, mas se for uma planta daninha, é preciso arrancá-la o quanto antes, assim que se possa reconhecê-la. Acontece que havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram as sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado delas. Ora, um baobá, se você se dá conta dele muito tarde, você não consegue mais se livrar dele. Ele toma todo o planeta. Ele o perfura com suas raízes, e se o planeta é muito pequeno e se os baobás são muito numerosos, eles podem rompê-lo. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o Pequeno Príncipe. Quando você termina sua toalete pela manhã, é preciso fazer o toalete do planeta com bastante atenção. É preciso obrigar-se a arrancar os baobás assim que eles se distinguam das roseiras, com as quais se parecem muito quando são pequenos. É um trabalho bastante enfadonho, mas bem fácil. E um dia ele me aconselhou a tentar fazer um belo desenho, para que isso tudo entrasse na cabeça das crianças daqui. Se um dia elas viajarem, ele me disse, isso pode servir para elas. Às vezes não tem problema deixar seu trabalho para outra hora, mas quando se trata dos baobás é sempre uma catástrofe. Eu conheci um planeta onde morava um preguiçoso. Ele o negligenciou 3 arbustos. E com as indicações do Pequeno Príncipe, eu desenhei esse planeta. Eu não gosto de usar um tom moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e os riscos corridos por alguém que se perca em um asteroide são
tão consideráveis que, nesse caso, eu abro uma exceção à minha reserva. Eu digo então, crianças, cuidado com os baobás. É para advertir meus amigos de um perigo que eles correm há tempos, como eu mesmo corri sem saber que eu me empenhei tanto nesse desenho. A lição que eu dava valia a pena. Vocês talvez se perguntem por que não tem outros desenhos tão grandiosos quanto o dos baobás neste livro. A resposta é muito simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, eu estava tomado por um sentimento de urgência. 6. Ah, pequeno príncipe, eu compreendi. Assim, pouco a pouco, sua pequena vida melancólica. Por muito tempo, você teve nenhuma distração a não ser a doçura do pôr do sol. Captei esse novo detalhe no quarto dia pela manhã, quando você me disse: eu adoro o pôr do sol. Vamos ver um pôr do sol? Mas precisa esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Primeiro você ficou surpreso e depois riu de você mesmo e então me disse: eu sempre acho que estou em casa. Com efeito, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, se põe na França. Bastaria poder ir para a França em 1 minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França está bem distante, mas, no seu pequeno planeta, bastava você mover sua cadeira alguns passos e você observava o crepúsculo quantas vezes você desejasse. Um dia, eu vi o sol se pôr 44 vezes. E um pouco mais tarde você acrescentou: sabe, quando a gente está muito triste, é tão bom ver o pôr do sol. No dia das 44 vezes você estava muito triste então, mas o pequeno príncipe não respondeu. 7. No quinto dia, de novo, por causa da ovelha, esse segredo da vida do pequeno príncipe me foi revelado. Ele me perguntou bruscamente, sem preâmbulo, como fruto de um problema muito meditado em silêncio: uma ovelha, se ela come arbustos, come também as flores? Uma ovelha come tudo o que ela encontra. Até as flores que têm espinhos? Sim, até as flores que têm espinhos. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia responder. Eu estava muito ocupado tentando afrouxar um parafuso bem apertado do meu motor. E estava muito preocupado, pois o pânico começava a me parecer bastante grave e a água que se esgotava me fazia temer o pior. Para que servem os espinhos? O pequeno príncipe nunca desistia de uma pergunta depois que a tivesse feito. Eu estava irritado por causa do parafuso e respondi qualquer coisa. Os espinhos não servem para nada, é pura maldade da parte das flores. Oh! Mas depois de um certo silêncio ele me lançou com uma espécie de rancor. Não acredito em você. As flores são frágeis. Elas são inocentes. Elas se protegem como podem. Elas acham que são terríveis com seus espinhos. Eu não respondi. E nesse momento eu dizia para mim mesmo: se esse parafuso não ceder, eu vou arrancá-lo com uma martelada. O pequeno príncipe mais uma vez perdurou minhas reflexões. E você acha que as flores... Não acho nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu aqui me ocupo de coisas sérias. Ele me olhou estupefato. Coisas sérias? Ele me olhava, martelo na mão, dedos escuros de graxa, inclinado sobre um objeto que lhe parecia muito feio. Você fala como as pessoas grandes. Isso me deixou um pouco envergonhado. Mas, impiedoso, ele acrescentou: você confunde tudo, você mistura tudo. Ele estava realmente irritado. Seus cabelos dourados se agitavam com o vento. Eu conheço um planeta onde vive um senhor enrubescido. Ele nunca sentiu o perfume de uma flor. Ele nunca observou uma estrela. Ele nunca amou ninguém. Ele nunca fez outra coisa a não ser contas. E o dia inteiro ele repete como você: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inflar de orgulho. Mas ele não é um homem, ele é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O pequeno príncipe estava todo pálido de cólera. Há milhões de anos as flores fabricam espinhos. Há milhões de anos as ovelhas comem até mesmo as flores. E não é algo sério buscar compreender por que elas se dão ao trabalho de fabricar espinhos que não servem para nada. Não é importante a guerra entre as ovelhas e as flores? Não é mais sério e mais importante que as contas de um grande senhor enrubescido?
E se eu, de minha parte, conheço uma flor única no mundo, que não existe em parte alguma senão em meu planeta, e que uma ovelhinha pode aniquilar de uma só vez, assim, numa manhã qualquer, sem se dar conta do que fez, isso não é importante? Ele enrubesceu e continuou. Se alguém ama uma flor que só existe em uma estrela entre milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ele fique feliz quando olha para o céu. Ele diz para si mesmo: a minha flor está lá, em algum lugar. Mas se a ovelha comer a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. E isso então não é importante? Ele não conseguiu dizer mais nada. Subitamente ele rompeu em soluços. A noite caía. Eu deixei de lado minhas ferramentas, meu martelo, o parafuso, a sede e a morte. Nada mais me importava. Havia em uma estrela, em um planeta meu, a Terra, um pequeno príncipe para consolar. Eu o tomei nos braços, eu o embalei, eu lhe disse: a flor que você ama não está em perigo. Vou desenhar uma focinheira para sua ovelha. Vou desenhar uma armadura para sua flor. Eu não sabia o que mais dizer. Eu me sentia totalmente sem jeito. Não sabia como chegar até ele, onde juntar-me a ele. É tão misterioso o país das lágrimas. 8. Eu aprendi bem rápido a conhecer melhor essa flor. Sempre tinha havido no planeta do Pequeno Príncipe flores bem simples, ordenadas com uma só fileira de pétalas, que não tomavam muito espaço e não incomodavam a ninguém. Elas apareciam numa manhã em meio à relva e se extinguiam ao anoitecer. Mas aquela flor havia germinado num dia de uma semente vinda de não se sabe onde, e o Pequeno Príncipe havia observado bem de perto esse raminho, que não se parecia como os outros raminhos. Poderia ser uma outra espécie de baobá, mas o arbusto cessou rapidamente de crescer e começou a preparar uma flor. O Pequeno Príncipe, que assistia à formação de um enorme botão, percebeu que dali saíra uma aparição milagrosa, mas a flor não parava de se preparar para ser bela no abrigo de sua morada verde. Ela escolhia com cuidado as suas cores. Ela se vestia lentamente, ajustava suas pétalas, uma a uma. Ela não queria sair toda enrugada como as papoulas. Ela não queria aparecer antes do raiar completo de sua beleza. Ah, sim, ela era vaidosa. Sua misteriosa toalete havia demorado dias e mais dias. E então, eis que uma manhã, justamente na hora do raiar do sol, ela se mostrou. E ela, que havia trabalhado com tanta precisão, disse bocejando: ah, eu acabo de acordar. Queria desculpar-me. Ainda estou toda descabelada. Mas o Pequeno Príncipe não pôde conter sua admiração. Como você é bela! Sou mesmo, não? Respondeu docemente a flor. E eu nasci ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe percebeu que ela não era muito modesta, mas ela era tão cativante. Eu acho que está na hora do café da manhã, acrescentou ela. Você teria a bondade de cuidar disso? E o Pequeno Príncipe, todo confuso, tendo ido buscar um regador, serviu-lhe água fresca. Assim, a vaidade um tanto esquisita dela logo começou a incomodá-lo. Um dia, por exemplo, falando de seus 4 espinhos, ela disse ao Pequeno Príncipe: os tigres podem vir com suas garras. Não tem tigres no meu planeta, objetou o Pequeno Príncipe. E além disso, os tigres não comem ervas. Eu não sou uma erva, respondeu docemente a flor. Desculpe. Eu não tenho medo dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Você não teria um paraventos para mim? Horror de correntes de ar? Isso não faz nenhum sentido para uma planta, pensou o Pequeno Príncipe. Essa flor é mesmo bem complicada. À noite você me coloca dentro de um globo. Faz muito frio aqui. Estou mal instalada. Lá de onde eu venho, ela parou então de falar. Ela tinha vindo na formar de semente. Não tinha como conhecer outros mundos. Com vergonha por se deixar surpreender, inventando uma mentira tão inocente, ela tossiu 2 ou 3 vezes para disfarçar. E o paravento? Eu estava indo pegar, mas você ainda estava falando. Então ela forçou ainda mais a tosse para fazê-lo se sentir culpado. E assim, o Pequeno Príncipe, apesar da boa vontade de seu humor, rapidamente começou a desconfiar dela.
Ela tinha levado a sério palavras sem importância e por isso ficou bastante infeliz. Eu não devia ter lhe dado ouvidos, confiou-me um dia. Não se deve jamais dar ouvido às flores. Deve-se apenas olhá-las e sentir seu perfume. A minha perfumada todo meu planeta, mas eu não sabia como me alegrar. Essa história de garras que me aborreceu tanto deveria ter me enternecido. E confidenciou ainda mais. Eu não soube compreender nada. Eu deveria tê-la julgado pelos atos e não pelas palavras. Ela me perfumava e me iluminava. Eu nunca deveria ter fugido dela. Eu deveria ter percebido toda a ternura por trás de seus joguinhos. As flores são tão contraditórias, mas eu era muito jovem para saber como amá-las. 9. Eu creio que ele aproveitou para sua fuga uma migração de pássaros selvagens na manhã de sua partida. Ele colocou o seu planeta em ordem, ele limpou com cuidado as chaminés do seu vulcão em atividade. Ele tinha 2 vulcões em atividade e eles eram bem cômodos para aquecer o café da manhã. Ele tinha também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Ele limpava também a chaminé do vulcão extinto. Se eles são bem limpos, os vulcões queimam devagar e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como os fogos das chaminés. Evidentemente, em nossa Terra, somos muito pequenos para limpar os vulcões. É por isso que eles nos causam tantos danos. O Pequeno Príncipe também arrancou, um pouco melancólico, os últimos brotos de baobás. Ele achava que nunca iria ter que voltar, mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram naquela manhã extremamente preciosos. E quando ele regou a flor pela última vez e se preparava para protegê-la, com seu globo, teve pela primeira vez vontade de chorar. Adeus, disse a flor. Mas ela não lhe respondeu. Adeus, repetiu. A flor tossiu, mas não por causa de seu resfriado. Eu fui tola, disse ela enfim. Eu lhe peço perdão. Trata de ser feliz. Ele se surpreendeu com a ausência de reprovação. Ficou ali todo desconcertado, globo no ar. Não compreendia essa doçura calma. Mas sim, eu te amo, disse a flor. Você não tinha como saber e a culpa é minha. Não tem importância, mas você foi tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz. Deixe esse globo para lá. Eu não o quero mais. Mas o vento. Meu resfriado não está assim tão ruim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas e as feras? É preciso que eu suporte 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. Parece que elas são muito belas. Senão, quem vai me visitar? Você vai estar longe. Quanto às feras grandes, não tenho medo. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava inocente seus 4 espinhos e acrescentou: Não demore assim, que é irritante. Você decidiu partir, vá. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Ela era uma flor tão orgulhosa. 10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Ele começou por visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado, vestido em uma púrpura e arminho, em um trono bem simples, ainda que majestoso. Ah, um súdito! Exclamou o rei quando percebeu a chegada do pequeno príncipe. E o pequeno príncipe se perguntou: como pode ele me reconhecer se ele nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é bastante simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu veja melhor, disse-lhe o rei, que estava orgulhoso de finalmente ser rei para alguém. O pequeno príncipe buscou com os olhos um lugar para se sentar, mas o planeta estava todo coberto com um magnífico manto de arminho. Ficou então em pé e, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na presença de um rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitar, respondeu o pequeno príncipe confuso. Fiz uma longa viagem e não pude dormir. Então disse o rei, eu ordeno que você boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são curiosos para mim. Vamos, boceje novamente, é uma ordem. Isso me intimida, não consigo mais, disse o pequeno príncipe corando. Respondia o rei.
Então eu lhe ordeno que você ora boceje e que ora. O rei gaguejou um pouco e pareceu contrariado, pois o rei exigia principalmente que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Ele era um monarca absoluto, mas como era muito bondoso, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, dizia ele, por exemplo, se eu ordenasse a um general transformar-se em uma ave marinha, e se o general não obedecesse, não seria culpa do general, a culpa seria minha. Posso me sentar? Perguntou timidamente o pequeno príncipe. Eu ordeno que você se sente, respondeu o rei, que puxou majestosamente uma dobra do seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantou. O planeta era minúsculo. Sobre o que poderia o rei reinar? Senhor, disse ele, eu lhe peço licença de interrogá-lo. Eu lhe ordeno que me interrogue. Apressou-se a responder o rei. Senhor, sobre o que o senhor reina? Sobre tudo, respondeu o rei, com grande naturalidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, apontou ao seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso, disse o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei, pois ele não era apenas um monarca absoluto, mas também um monarca universal. E as estrelas lhe obedecem? Certamente, disse o rei. Elas obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tal poder maravilhoso, o pequeno príncipe, se tivesse esse poder, ele poderia assistir ao pôr do sol, não somente 44 vezes, mas até 72, ou 100 vezes, ou até 200, no mesmo dia, sem jamais mover sua cadeira. E como ele se sentia um pouco triste pela lembrança de seu pequeno planeta abandonado, arrumou coragem para solicitar uma graça ao rei. Eu gostaria de ver o pôr do sol. Dê-me esse prazer. Ordene o céu que se ponha. Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em uma ave marinha, e se o general não escutasse a ordem recebida, quem ou ele estaria errado? O senhor, disse com firmeza o pequeno príncipe. Exato. Deve-se exigir de cada um o que cada um pode oferecer, disse o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se você ordena o seu povo que ele se lance no mar, ele fará uma revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. Então, meu pôr do sol, retomou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tinha feito. Seu pôr do sol você o terá, eu o exigirei, mas esperarei de acordo com a minha razão de governar que as condições sejam favoráveis. E quando será isso? Informou-se o pequeno príncipe. Respondeu o rei, que consultava então um grande calendário. Será Será essa noite, perto das 7h40, e você verá como sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Ele sentiu pelo pôr do sol não obtido, e além disso, ele já estava ficando um pouco entediado. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse o rei. Devo partir. Não se vá, respondeu o rei, que estava tão contente por ter um súdito. Não se vá, eu farei de você um ministro. Ministro do quê? Da justiça. Mas não tem ninguém aqui para julgar. Nunca se sabe, disse-lhe o rei. Eu ainda não vi ninguém. Não visitei todo o meu reino. Sou muito velho, e não há lugar para a minha carruagem, e eu me canso ao andar. Ah, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou um pouco para lançar um olhar e outro ao lado do planeta. Não tem ninguém ali embaixo também. Você julgará a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se você conseguir julgar bem a si mesmo, é porque você é um verdadeiro sábio. Mas eu posso me julgar em qualquer lugar, disse o pequeno príncipe. Eu não preciso viver aqui. Disse o rei. Eu acredito que em alguma parte do meu planeta mora uma ovelha ratazana. Eu a escuto durante a noite. Você poderá julgar essa ratazana. Você a condenará à morte de tempos em tempos. Assim a vida dela dependerá da sua justiça. Mas a cada vez você a poupará para mantê-la aqui, pois só há uma. Eu não gosto de condenar à morte, respondeu o pequeno príncipe, e acho que vou mesmo partir. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo terminado seus preparativos, não queria mais fazer sofrer o velho monarca.
Se Vossa Majestade desejar ser obedecida pontualmente, poderia me dar uma ordem razoável. Poderia me ordenar, por exemplo, que eu parta em 1 minuto? As condições me parecem favoráveis. Não tendo o rei respondido ao pequeno príncipe, hesitou um pouco e depois, com um suspiro, partiu. Eu faço, meu embaixador, apressou-se em exclamar o rei. Ele tinha um grande ar de autoridade. As pessoas grandes são bem estranhas, disse para si mesmo o pequeno príncipe durante sua viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, temos a visita de um admirador, exclamou de longe o vaidoso assim que avistou o pequeno príncipe. Pois para os vaidosos todos os outros são admiradores. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Você tem um chapéu engraçado. É para saudações, respondeu o vaidoso. É para fazer saudação quando as pessoas me aclamam. Infelizmente, nunca passa ninguém por aqui. É mesmo? Disse o pequeno príncipe, sem compreender. Bata suas mãos uma contra a outra, aconselhou então o vaidoso. O pequeno príncipe bateu suas mãos uma contra a outra. O vaidoso saudou modestamente, levantando seu chapéu. Isso é mais divertido do que a visita ao rei, disse para si mesmo o pequeno príncipe. E continuou a bater suas mãos uma contra a outra. O vaidoso recomeçou a fazer saudações, levantando seu chapéu. Depois de 5 minutos de exercícios, o pequeno príncipe cansou-se da monotonia desse jogo. E para que você derrube o chapéu, perguntou ele, o que eu devo fazer? Mas o vaidoso não ouviu. O vaidoso ouvem apenas os elogios. Você realmente me admira bastante? Perguntou ao pequeno príncipe. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, melhor vestido e mais rico e o mais inteligente do planeta. Mas você é o único do planeta. Dê-me esse prazer, admire-me assim mesmo. Eu o admiro, disse o pequeno príncipe, dando de ombros ligeiramente. Mas em que isso pode lhe interessar? E o pequeno príncipe se foi. As pessoas grandes são dedicadamente bem bizarras, disse simplesmente para si mesmo durante sua viagem. 7. O planeta seguinte era habitado por um bebezão. Essa visita foi bem curta, mas ela mergulhou o pequeno príncipe em uma grande melancolia. O que você faz aí? Disse ele ao beberrão, que encontrou instalado em silêncio diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garras cheias. Eu bebo, respondeu o beberrão, com um ar lúgubre. E por que você bebe? Perguntou-lhe o pequeno príncipe. Para esquecer, respondeu o beberrão. Para esquecer o quê? Inquiriu o pequeno príncipe, que já se apiedava dele. Para esquecer que tenho vergonha, confessou o beberrão, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Demandou o pequeno príncipe, que queria socorrê-lo. Vergonha de beber, completou o beberrão, que se fechou definitivamente em seu silêncio. E o pequeno príncipe se foi perplexo. As pessoas grandes são decididamente bem bizarras, dizia a si mesmo durante a viagem. 8. O quarto planeta era um de um homem de negócios. Esse homem estava tão ocupado que nem mesmo levantou a cabeça quando o pequeno príncipe chegou. Bom dia, disse-lhe este. Seu cigarro está apagado. 3 mais 2 são 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. Bom dia, 15 com 7, 22. 22 mais 7, 28. Sem tempo de acender. 26 e 5, 31. Ufa, isso dá. Portanto, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Você ainda está aí? 501 milhões de... Não sei mais, tenho tanto trabalho. Eu sou sério, não me divirto com banalidades. 2 mais 5, 7. 501 milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe, que nunca em sua vida havia renunciado a uma pergunta uma vez feita. O homem de negócios levantou a cabeça.
Em 54 anos que habito nesse planeta, só fui perturbado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro que caiu. Deus sabe de onde. Ele fazia um barulho insuportável e eu cometi 4 erros em minha conta. A segunda vez foi há 11 anos por uma crise de reumatismo e eu não faço muito exercício. Não tenho tempo de passear, eu sou sério. A terceira vez aí está, como eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócio compreendeu que não havia a menor esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que a gente vê de vez em quando no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Abelhas? Não, essas coisinhas douradas que não desvaneios aos desocupados preguiçosos, mas eu sou sério, não tenho tempo para desvaneios. Ah, as estrelas. Isso mesmo, as estrelas. E o que você faz com 500 milhões de estrelas? 501 milhões, 122 mil, 131. Sou sério, sou preciso. E o que você faz com essas estrelas? O que eu faço com elas? Sim, nada. Eu as possuo. Você possui as estrelas? Sim, mas eu vi um rei que os reis não possuem, eles reinam sobre. É bem diferente. E de que lhe serve possuir as estrelas? Me serve para ser rico. E de que serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém as encontrar. Esse aí, disse a si mesmo o pequeno príncipe, raciocina um pouco como aquele ébrio. Contudo, ele continuou a perguntar: e como pode alguém possuir estrelas? E elas são de quem? Retorquiu irritado o homem de negócio. Não sei, de ninguém. Então elas são minhas, pois eu pensei nisso primeiro. E isso basta? Certamente. Quando você encontra um diamante que não é de ninguém, ele é seu. Quando você encontra uma ilha que não é de ninguém, ela é sua. Quando você tem uma ideia primeiro, você a patenteia e ela é sua. Eu possuo as estrelas, pois ninguém jamais antes de mim resolveu possuí-las. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E você faz o que com elas? Eu as gerencio. Eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Se eu possuo um lenço, posso colocá-lo ao redor do meu pescoço e levá-lo embora. Se eu possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la embora. Mas você não pode colher as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel a quantia das minhas estrelas e depois eu tranco com chave esse papel numa gaveta. E isso é tudo? Isso basta. Isso é engraçado, pensou o pequeno príncipe. É bastante poético, mas não é muito sério. O pequeno príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias bem diferentes do que as pessoas grandes. Eu, disse ele, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que eu limpo toda semana. Eu limpo também o que está extinto. Nunca se sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua. Mas você não é útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não encontrou nada para responder. E o pequeno príncipe se foi. As pessoas grandes são de verdade totalmente extraordinárias, dizia ele simplesmente consigo mesmo durante a viagem. 14. O quinto planeta era bem curioso. Era o menor de todos. Só tinha espaço lá para um candeeiro e para um acendedor de candeeiro. O pequeno príncipe não conseguia entender para que poderia servir. Em um pontinho perdido no imenso céu, em um planeta sem casa nem população, um candeeiro e um acendedor de candeeiro. Contudo, ele disse a si mesmo: pode até ser que esse homem seja absurdo. No entanto, ele é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios e que o beberrão. Pelo menos, seu trabalho tem um sentido. Quando ele acende seu candeeiro, é como se ele fizesse nascer uma estrela a mais, ou uma flor. Quando ele apaga seu candeeiro, dorme a flor ou a estrela. É uma ocupação bastante bela. É útil de verdade, pois é belo. Quando chegou ao planeta, ele saudou com respeito o acendedor. Bom dia! Por que você acabou de apagar o seu candeeiro? São as ordens, respondeu o acendedor. Bom dia! Que ordens são essas? Ordens de apagar meu candeeiro. Boa noite! E ele o reacendeu. Mas por que você acabou de acendê-lo?
São as ordens, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o pequeno príncipe. Não há o que compreender, disse o acendedor. Uma ordem é uma ordem. Uma ordem. Bom dia. E apagou seu candeeiro. E limpou a testa com um lenço xadrez vermelho. O que eu faço é um trabalho terrível. Já foi razoável antes, eu apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E desde então as ordens mudaram? As ordens não mudaram, disse o acendedor. Aí que está o drama. O planeta de ano em ano começou a girar cada vez mais rápido e as ordens não mudaram. E então, disse o pequeno príncipe. E então que agora ele faz uma volta por minuto e eu não tenho um segundo de descanso, eu acendo e apago uma vez por minuto. Isso é engraçado. Os dias aqui duram 1 minuto? Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz 1 mês que estamos conversando aqui. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E ele acendeu seu candeeiro. O pequeno príncipe o observou e gostou muito desse acendedor, tão fiel às suas ordens. Ele se lembrava do pôr do sol que ele mesmo buscava outrora. Movendo sua cadeira, ele quis ajudar seu amigo. Sabe, eu sei um jeito para você descansar, quando você quiser. Eu sempre quero, disse o acendedor, pois podemos ser ao mesmo tempo fiéis e preguiçosos. O pequeno príncipe prosseguiu. Seu planeta é tão pequeno que você pode andar em volta em 3 pernas. Basta andar bem devagar para estar sempre no sol. Quando você quiser descansar, você anda e o dia vai durar quanto você quiser. Isso não me adianta muito, disse o acendedor. O que eu mais amo na vida é dormir. Então não tem jeito, disse o pequeno príncipe. Não tem jeito, disse o acendedor. Bom dia, e apagou o candeeiro. Esse aí, disse a si mesmo o pequeno príncipe, enquanto dava continuidade à sua viagem. Esse aí seria menosprezado por todos os outros, pelo rei, pelo vaidoso, pelo beberrão, pelo homem de negócios. No entanto, ele é o único que não me parece ridículo. Talvez seja porque ele se ocupa de outra coisa que não ele mesmo. Ele suspirou com pesar e disse a si mesmo: esse aí é o único que eu poderia tornar meu amigo, mas seu planeta é tão pequeno, não tem lugar para 2. O que o pequeno príncipe não tinha coragem de admitir é que seu pesar quanto a esse planeta bendito tinha mais a ver com as 1440 vezes que veria o pôr do sol em 24 horas. 15. O 6º planeta era um planeta 10 vezes maior. Ele era habitado por um velho senhor que escrevia livros enormes. Veja lá, um explorador, exclamou ele quando avistou o pequeno príncipe. O pequeno príncipe sentou-se na mesa e retomou o fôlego. Ele tinha viajado tanto. De onde você vem? Perguntou-lhe o velho senhor. O que é esse grande livro? Perguntou o pequeno príncipe. O que você faz aqui? Eu sou um geógrafo, disse o velho senhor. O que é um geógrafo? É um sábio que sabe onde ficam os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. Isso é bem interessante, disse o pequeno príncipe. Essa é, enfim, uma ocupação de verdade. E lançou um olhar ao redor de si sobre o planeta do geógrafo. Ele nunca tinha visto um planeta tão majestoso. Seu planeta é bastante belo. Ele tem oceanos? Eu não posso saber, disse o geógrafo. Ah, o pequeno príncipe estava decepcionado. E as montanhas? Eu não posso saber, disse o geógrafo. E cidades, rios e desertos? Também não posso saber, disse o geógrafo. Mas você é geógrafo. Exato, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Eu preciso exatamente de exploradores aqui. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos. O geógrafo é importante demais para sair por aí. Ele não abandona seu gabinete, mas ele recebe os exploradores. Ele os interroga e toma notas de suas lembranças. E se as lembranças de algum deles lhe parecem interessantes, o geógrafo faz um estudo sobre a moralidade do explorador. Por que isso? Porque um explorador que mentisse causaria catástrofes nos livros de geografia. E também um explorador que bebesse muito. Por que isso? Perguntou o pequeno príncipe. Porque os ébrios enxergam em dobro, então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde haveria apenas uma. Eu conheço alguém que seria um mau explorador. É possível, então quando a moralidade do explorador parece boa, fazemos um trabalho sobre sua descoberta. Vai-se lá ver. Não, é muito complicado, mas exigimos do explorador que ele forneça provas.
Se se trata, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exigimos que ele apresente grandes rochas. De repente, o geógrafo se entusiasmou. Mas você vem de longe, você é explorador, você vai me descrever o seu planeta. E o geógrafo, abrindo seu registro, apontou seu lápis, anotam-se a lápis os relatos dos exploradores. Espera-se para registrar com tinta que o explorador forneça provas. Então interrogou o geógrafo. O meu planeta, disse o pequeno príncipe, não é muito interessante, ele é muito pequeno. Tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Eu também tenho uma flor. Nós não registramos as flores, disse o geógrafo. Por que isso? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais preciosos de todos os livros. Eles nunca deixam de ser atuais. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano se esvazie de suas águas. Nós escrevemos as coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem acordar, interrompeu o pequeno príncipe. O que significa efêmera? Que os vulcões sejam extintos ou ativos da mesma para nós, disse o geógrafo. O que conta para nós são as montanhas, elas não mudam. Mas o que significa efêmera? Repetiu o pequeno príncipe, que em sua vida nunca tinha renunciado a uma pergunta uma vez que a tivesse feito. Significa que está ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Certamente. Minha flor é efêmera, disse a si mesmo o pequeno príncipe, e ela só tem 4 espinhos para se defender contra o mundo, e eu a deixei sozinha em meu planeta. Esse foi seu primeiro movimento de pesar. Mas ele retomou o ânimo. O que você me aconselha a visitar? O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Ele tem uma boa reputação. E o pequeno príncipe se foi, pensando em sua flor. 16. O 7º planeta, portanto, foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer, contam-se. Aí 111 reis, sem nos esquecermos, é claro, dos reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7 milhões e meio de ébrios, 311 milhões de vaidosos, ou seja, 2 bilhões de pessoas grandes. Para lhes dar uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade era preciso manter no conjunto de 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de candeeiros. Visto um pouco de longe, isso causa um efetivo esplêndido. Os movimentos desse exército eram regidos como os de um balé de ópera. Primeiro vinha o movimento dos acendedores de candeeiros da Nova Zelândia e da Austrália. Depois esses, tendo acendido seus lampiões, iam dormir. Então, tomavam seu lugar na dança dos acendedores de candeeiros da China e da Sibéria. Então também esses desapareciam para dentro de suas casas. Então vinha um grupo dos acendedores de candeeiros da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, e depois os da América do Sul e os da América do Norte. E eles nunca se enganavam em ordem de entrada em cena, era grandioso. Sozinhos, o acendedor do único candeeiro do Polo Norte e seu colega do único candeeiro do Polo Sul levavam uma vida de ociosidade e despreocupação. Eles trabalhavam 2 vezes por ano. 17. Quando queremos ser sagazes, acontece de mentirmos um pouco. Eu não fui muito honesto ao falar dos acendedores de candeeiros. Talvez eu tenha dado uma ideia falsa do nosso planeta para aqueles que não o conhecem. Os homens ocupam bem pouco espaço sobre a Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra ficassem em pé e um pouco apertados, como fazem quando estão em uma multidão, eles ocupariam tranquilamente uma praça pública de uns 30 quilômetros de comprimento, por uns 30 quilômetros de largura. Poderíamos amontoar a humanidade sobre a menor ilhota do Pacífico. As pessoas grandes certamente não acreditarão em você. Elas imaginam que ocupam muito espaço. Elas se acham importantes como os baobás. Você pode aconselhá-las, nesse caso, a fazer o cálculo. Elas adoram os números. Isso lhes agradará. Mas não perca seu tempo com esse pensamento. É inútil. Você pode confiar em mim. O pequeno príncipe, uma vez
sobre a terra, ficou bem surpreso ao não ver ninguém. Ele já temia ter se enganado de planeta, quando um anel de cor da lua se moveu sobre a areia. Boa noite, disse o pequeno príncipe em todo caso. Boa noite, disse a serpente. Em qual planeta eu caí? Perguntou o pequeno príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não tem ninguém na Terra? Aqui é o deserto, não tem ninguém no deserto. A terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se sobre uma pedra e levantou os olhos para o céu. Eu me pergunto, disse ele, se as estrelas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua. Veja o meu planeta, ele está logo acima de nós, mas como está longe. Ele é belo, disse a serpente. O que você veio fazer aqui? Estou com dificuldades com uma flor, disse o pequeno príncipe. Ah, disse a serpente. E eles se calaram. Onde estão os homens? Retomou enfim o pequeno príncipe. É um pouco solitário no deserto. É solitário também junto aos homens, disse a serpente. O pequeno príncipe a observou um longo tempo. Você é um animal engraçado, disse ele enfim, fino como um dedo. Mas eu sou muito mais poderosa que o dedo de um rei, disse a serpente. O pequeno príncipe esboçou um sorriso. Você não é muito poderosa. Você sequer tem patas. Você não pode viajar. Eu posso carregar você mais longe que um navio, disse a serpente. Ela se enrolou no tornozelo do pequeno príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu levo de volta à terra de onde saiu, disse ela. Mas você é puro e você vem de uma estrela. O pequeno príncipe não respondeu nada. Você me dá pena assim tão frágil sobre essa terra de granito. Eu posso ajudá-lo. Um dia, se você sentir muita falta do seu planeta, eu posso... Oh, eu entendi bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que você sempre fala por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente, e eles se calaram. 18. O pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha de nada. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou educadamente o pequeno príncipe. A flor um dia tinha visto passar uma caravana. Os homens, acho que existem uns 6 ou 7. Eu os avistei já faz uns anos, mas não se sabe jamais onde os encontrar. O vento os leva. Eles não têm raízes e isso lhes causa muitos problemas. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a flor. 19. O pequeno príncipe escalou uma alta montanha. As únicas montanhas que ele já tinha visto eram seus 3 vulcões, que chegavam ao seu joelho, e ele usava o vulcão extinto como mesinha. De uma montanha alta assim, disse a si mesmo, eu observarei de uma só vez todo o planeta de todos os homens, mas ele não conseguiu observar nada além de agulhas rochosas bem afiadas. Bom dia, disse ele de todo modo. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Que são vocês? Perguntou o pequeno príncipe. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Respondeu o eco. Venham ser meus amigos, estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou ele. Ele é todo seco, todo pontudo e todo salgado. E os homens não têm imaginação, eles só repetem o que lhes dissemos. Lá em casa eu tinha uma flor que sempre falava primeiro. 20. Mas ocorreu que o príncipe, tendo andado muito tempo através das areias, das pedras e das neves, encontrou finalmente um caminho, e os caminhos sempre levam aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe olhava para elas. Elas se pareciam todas com a sua flor. Quem são vocês? Perguntou ela. Ele, estupefato. Nós somos rosas, disseram as rosas. Ah, disse o pequeno príncipe. E ele se sentiu bastante infeliz. Sua flor lhe havia dito que era a única de sua espécie no universo. E eis que havia aqui umas 5.000, todas parecidas em um só jardim. Ela ficara muito sem graça se visse isso, disse a si mesmo. Ela iria tossir bastante e fingiria estar morrendo para escapar do ridículo. E eu precisaria fingir cuidar dela.
pois, se não, para me humilhar também, ela se deixaria morrer de verdade. E depois ele disse a si mesmo mais uma vez: eu acreditava que era rico por ter uma flor única, e o que eu possuo é só uma rosa ordinária. Isso e meus 3 vulcões, que chegam ao meu joelho e dos quais um esteja talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim lá um grande príncipe. E deitado na relva, chorou. 11. Foi aí que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que se virou, mas não viu ninguém. Estou aqui, disse a voz, sobre a macieira. Quem é você? Disse o pequeno príncipe. Você é bem bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Estou tão triste. Eu não posso brincar com você, disse a raposa. Eu não sou domesticada. Ah, perdão, disse o pequeno príncipe. Mas, após refletir, acrescentou. O que significa domesticar? Você não é daqui, disse a raposa. O que você procura? Eu procuro os homens, disse o pequeno príncipe. O que significa domesticar? Os homens, disse a raposa, eles têm fuzis e eles caçam. É muito desagradável. Eles também criam galinhas. É a única coisa interessante deles. Você procura galinhas? Não, disse o pequeno príncipe. Eu procuro amigos. O que significa domesticar? É uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. Significa cativar, criar laços. Criar laços? Certamente, disse a raposa. Para mim, você ainda não passa de um garoto parecido com 100.000 outros garotos. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Eu não sou nada para você, além de uma raposa parecida com 100.000 outras raposas. Mas, se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei para você única no mundo. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Tem uma flor? Eu acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se de tudo nesta terra. Ah, mas não é aqui na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu bastante intrigada. Em outro planeta? Sim. Tem caçadores nesse outro planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas, os homens me caçam. Todas as galinhas são parecidas, todos os homens são parecidos. Então isso me enjoa um pouco. Mas se você me cativar, minha vida será ensolarada. Eu conhecerei um barulho de passos que será diferente de todos os outros. Os outros passos me levam a esconder-me sob a terra. Os seus me chamarão para fora, como uma música. E além disso, repare, você está vendo lá embaixo os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos da cor do ouro. Então será maravilhoso quando você estiver me cativado. O trigo que é dourado fará me lembrar de você. E eu amarei o barulho do vento nos campos de trigo. A raposa se calou e fitou por um longo tempo o pequeno príncipe. Por favor, cative-me, disse ela. Eu gostaria muito, respondeu o pequeno príncipe, mas eu não tenho muito tempo, tenho amigos para descobrir e muitas coisas para conhecer. Só se conhece as coisas que se cativa, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram as coisas prontas dos mercadores, mas como não existem mercadores de amigos, os homens não têm mais amigos. Se você quer um amigo, me domestique. O que eu preciso fazer? Disse o pequeno príncipe. Você precisa ser paciente, respondeu a raposa. Você vai se sentar um pouco longe de mim e assim mesmo, sobre a relva, eu vou olhar com o canto de olho e você não dirá nada. A linguagem é fonte de mal-entendidos, mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto. No dia seguinte, o pequeno príncipe retornou. Seria melhor voltar à mesma hora, disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, desde as 3 horas eu começarei a ficar feliz. Quanto mais o tempo avançar, mais feliz eu ficarei. Às 4 horas eu me agitarei e me inquietarei. Eu descobrirei o valor da alegria. Mas se você vier a qualquer hora, eu nunca saberei a que horas preparar meu coração.
É preciso haver ritos. O que é rito? Disse o pequeno príncipe. Também é algo bastante esquecido, disse a raposa. É o que torna um dia diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Há um rito, por exemplo, entre os meus caçadores. Eles dançam às quintas-feiras com as moças do vilarejo. Então, às quintas-feiras é um dia maravilhoso, eu posso passear até os vinhedos. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, todos os dias se pareceriam e eu não teria mais férias. Assim, o pequeno príncipe domesticou a raposa e quando a hora da partida aproximou, disse a raposa, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não queria nada de mal para você, mas você quis que eu a cativasse. Verdade, disse a raposa. Mas você vai chorar, disse o pequeno príncipe. Verdade, disse a raposa. Então, você não ganha nada com isso. Eu ganho, disse a raposa, por causa da cor do trigo. E então acrescentou, vá rever as rosas, você vai entender que a sua é única no mundo. Você vai voltar para me dizer adeus e eu vou lhe dar um segredo de presente. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vocês não se parecem em nada com a minha rosa. Vocês não são nada ainda, disse ele. Ninguém as cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Ela era só uma raposa parecida com 100.000 outras. Mas nos tornamos amigos e agora ela é única no mundo. E as raposas ficaram bastante tristonhas. As rosas ficaram bastante tristonhas. Vocês são belas, mas vocês são vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vocês. Certamente a minha rosa, um passante comum acreditaria que ela se parece com vocês, mas ela sozinha é mais importante que todas vocês, pois foi ela que eu reguei, pois foi ela que eu coloquei sob o globo, pois foi ela que eu protegi com o paraventos, pois foi por ela que eu matei as largatas, salvo 2 ou 3 por causa das borboletas, pois foi ela que eu me ouvi se queixar ou se gabar, ou mesmo às vezes se calar, pois é ela minha rosa. E ele retornou à raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. E aqui está o meu segredo. É bem simples. Só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos? Respondeu o pequeno príncipe, para se lembrar. É o tempo que você perdeu com a sua rosa que a torna tão importante. É o tempo que perdi com minha rosa, disse o pequeno príncipe, para se lembrar. Os homens se esqueceram dessa verdade, disse a raposa, mas você não deve se esquecer dela. Você se torna eternamente responsável pelo que você cativa. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe, para se lembrar. 22. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o agulheiro. O que você faz aqui? Perguntou o pequeno príncipe. Eu separo os viajantes aos milhares, disse o agulheiro. Eu libero os trens que o transportam ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem expresso iluminado, rugindo como um trovão, fez tremer a cabine da agulhagem. Eles estão bem apressados, disse o pequeno príncipe. O que eles procuram? Nem mesmo o homem da locomotiva sabe, disse o agulheiro. E ribombou, no sentido inverso, um segundo trem expresso iluminado. Eles já estão voltando? Perguntou o pequeno príncipe. Não são os mesmos, disse o agulheiro. É uma troca. Eles não estavam contentes lá onde eles estavam. Eles não estavam contentes lá onde eles estavam? Ninguém nunca está contente lá onde está, disse o agulheiro. E trovejou um terceiro trem expresso iluminado. Esses aí estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Eles não estão perseguindo nada, disse o agulheiro. Eles dormem lá dentro ou estão bocejando. Só as crianças amassam os narizes contra os vidros. Só as crianças sabem o que elas buscam, disse o pequeno príncipe. Elas perdem tempo com uma boneca de pano e ela se torna muito importante para elas. E se alguém lhes tirar a boneca, elas choram. Elas é que têm sorte, disse o agulheiro. 23. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o mercador. Era um mercador de pílulas aperfeiçoadas para matar a sede.
Você toma uma pílula por semana e não tem mais necessidade de beber. Por que você vende isso? Perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o mercador. Os especialistas fizeram os cálculos. Pode-se economizar 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? Faz-se o que quiser. Eu disse a si mesmo, o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, caminharia bem devagar até uma fonte. 24. Nós estávamos no 8º dia da minha pane no deserto, e eu escutei a história do mercador enquanto bebia a última gota da minha provisão de água. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as suas memórias, mas eu ainda não consertei o meu avião, não tenho mais nada para beber, e eu também ficaria bastante contente se eu pudesse caminhar bem devagar até uma fonte. Minha amiga raposa, disse-me ele, meu pequeno rapaz, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e me respondeu. É bom ter tido um amigo, mesmo se vamos morrer. Eu, de minha parte, estou bem feliz de ter tido uma amiga raposa. Ele não percebeu o perigo, disse a mim mesmo. Ele nunca tem fome nem sede. Um pouco de sol lhe basta. Mas ele me observava e respondeu ao meu pensamento. Eu também tenho sede. Vamos procurar um poço. Fiz um gesto de cansaço. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Entretanto, pusemo-nos a caminhar. Enquanto caminhávamos por horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a se iluminar. Eu as percebia como um sonho, como um pouco de febre por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam em minha memória. Então você também tem sede? Perguntei a ele. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Ele me disse simplesmente, a água também pode ser muito boa para o coração. Eu não entendi sua resposta e me calei. Eu sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Ele se sentou, eu me sentei perto dele e depois de um silêncio ele disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se vê. Eu respondi certamente e observei sem falar as dobras da areia sobre a lua. O deserto é belo, acrescentou ele. E é verdade, eu sempre amei o deserto. A gente se senta sobre uma duna de areia, não se vê nada, não se ouve nada e, no entanto, algo brilha em silêncio. O que torna o deserto belo, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Eu me surpreendi ao compreender de repente esse brilho misterioso da areia. Quando eu era um menino, eu morava numa casa antiga e as lendas contavam que havia um tesouro escondido ali. De certo, ninguém nunca conseguiu descobri-lo e nem mesmo nunca o procurou, mas ele encantava toda aquela casa. Minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse ao pequeno príncipe, quer se trate de uma casa das estrelas ou do deserto, o que traz sua beleza é invisível. Fico contente, disse ele, que você concorde com a minha raposa. Como o pequeno príncipe dormiu, eu o tomei em meus braços e continuei a caminhada. Eu estava comovido, parecia-me carregar um tesouro frágil. Parecia mesmo que não havia nada mais frágil sobre a terra. Eu olhava à luz da lua, essa fronte pálida, esses olhos fechados, essas mechas de cabelo que tremiam ao vento, e dizia a mim mesmo, o que eu estou vendo é apenas uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um meio sorriso, eu disse então a mim mesmo, o que me comove tanto nesse pequeno príncipe adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma candeia, mesmo enquanto ele dorme. E eu o percebi ainda mais frágil. As candeias precisam realmente ser protegidas. Um sopro de vento pode apagá-las. E caminhando assim eu encontrei o poço ao raiar do dia. 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, eles se enfurnam nos trens expressos, mas eles não sabem o que procuram. Então eles se agitam e ficam dando voltas. E acrescentou, não vale a pena. O poço que encontramos não se parecia com os poços saarianos.
Os poços saarianos são buracos simples na areia. Esse era parecido com um poço de um vilarejo, mas não havia nenhum vilarejo ali, e eu achava que estava sonhando. É estranho, disse ao pequeno príncipe. Tudo está pronto, a polia, o balde e a corda. Ele riu, tocou a corda, fez girar a polia, e a polia gemeu como geme um catavento, quando o vento já dormiu há muito tempo. Está ouvindo, disse o pequeno príncipe. Nós acordamos esse poço e ele está cantando. Eu não queria que ele se esforçasse. Deixa que eu faço, disse a ele. É muito pesado para você. Lentamente, eu içei o balde até a margem e o depositei firme no chão. Em meus ouvidos persistia o canto da polia, e na água que ainda tremia, eu via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o pequeno príncipe. Dê-me de beber. E eu compreendi o que ele havia procurado. Levantei o balde até os seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Ela havia nascido da caminhada sob as estrelas, do canto da polia, do esforço dos meus braços. Ela era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, a luz da árvore de Natal, a música da missa da meia-noite, a doçura dos sorrisos traziam assim todo o brilho do presente de Natal que eu recebia. Os homens daqui, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e eles não encontram o que procuram. Eles não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado em uma única rosa ou em um pouco de água. Certamente, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou, mas os olhos são cegos, é preciso procurar com o coração. Eu bebi e respirei fundo, a areia ao raiar do dia é de cor de mel. Eu também estava feliz com essa cor de mel. Por que então eu senti esse pesar? É preciso que você mantenha uma promessa, disse-me docemente o pequeno príncipe, que de novo estava sentado perto de mim. Que promessa? Você sabe, uma focinheira para minha ovelha, eu só sou responsável por aquela flor. Tirei do meu bolso meus desenhos. O pequeno príncipe, ao vê-los, disse rindo. Seus baobás parecem um pouco como couves. Ah, eu que tinha tanto orgulho dos baobás. Sua raposa, as orelhas dela, elas parecem um pouco com chifres. Elas são muito compridas. E ele riu novamente. Você é injusto, rapazinho. Eu não sabia desenhar nada que não fosse jiboias fechadas e jiboias abertos. Ah, está bom, disse ele. As crianças entendem. Eu desenhei então uma focinheira. E meu coração se apertou ao dá-la para ele. Você tem projetos que eu desconheço. Mas ele não me respondeu. Ele me disse, sabe, minha queda na terra, amanhã completa 1 ano. Depois, após um silêncio, ele disse, eu caí bem perto daqui. E enrubesceu. E de novo, sem saber por quê, eu senti uma tristeza estranha. Contudo, uma pergunta veio a mim. Então não é por acaso que na manhã em que o conheci há 8 dias você passeava assim sozinho a 1000 milhas de novo de todas as regiões habitadas? Você estava voltando para o ponto da queda? O pequeno príncipe enrubesceu novamente, e eu acrescentei excitante. Por causa talvez dessa data? O pequeno príncipe enrubesceu mais uma vez. Ele jamais respondia uma pergunta, mas quando se enrubesce, isso quer dizer sim, não é mesmo? Ah, disse ele, eu tenho medo. Mas ele me respondeu, agora você precisa trabalhar. Você tem que voltar para a sua máquina. Eu o espero aqui. Volte amanhã à noite. Mas eu não estava tranquilo. Eu me lembro da raposa. Nós arriscamos a chorar um pouco quando nos deixamos cativar. 26. Havia ao lado do poço uma ruína de um velho muro de pedra. Quando eu voltei do meu trabalho na noite seguinte, eu avistei de longe o meu pequeno príncipe sentado lá em cima, as pernas balançando, e eu o ouvi falar. Você não se lembra? Dizia ele. Não é esse o lugar certo. Uma outra voz respondeu sem dúvida, pois ele replicou. Sim, é hoje o dia, mas não é aqui o lugar. Eu continuei caminhando até o muro. Eu ainda não via nem ouvia ninguém. Contudo, o pequeno príncipe respondeu novamente. Certamente você vai ver onde começam minhas pegadas na areia. Você só precisa me esperar. Estarei lá esta noite.
Eu estava a 20 metros do muro e continuava a não ver ninguém. O pequeno príncipe disse de novo depois de um silêncio: Você tem veneno bom? Tem certeza que não vai me fazer sofrer muito tempo? Eu parei, coração apertado, mas continuava a não entender. Agora vá embora, disse ele. Eu quero descer. Então, baixei meus olhos para o pé do muro e dei um pulo de susto. Lá estava esticada, na direção do pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que executam você em 30 segundos. Buscando meu revólver em meu bolso, comecei a correr, mas com o barulho que fiz, a serpente se deixou deslizar lentamente sobre a areia, como um jato de água que se extingue, e sem pressa se esgueirou entre as pedras com um leve ruído de metal. Cheguei ao muro bem a tempo de receber em meus braços meu pobre pequeno príncipe menino, pálido como a neve. Que história é essa? Agora você fala com as serpentes? Eu desamarrei seu eterno cachecol dourado, molhei sua têmpora e lhe dei de beber. E então não ousava lhe perguntar nada. Ele me fitou com seriedade e me envolveu o pescoço com seus abraços. Sentia seu coração batendo como o de um pássaro que morre quando é atingido por uma carabina. Ele me disse: Estou contente que você tenha encontrado o que faltava para a sua máquina. Você vai poder voltar para casa. Como você sabe? Eu vinha justamente para lhe contar que, contra toda expectativa, eu tinha concluído meu trabalho. Ele não respondeu à minha pergunta e acrescentou: Eu também, hoje, volto para minha casa. E depois, melancólico, é bem mais longe, é bem mais difícil. Eu percebi que algo de extraordinário se passava. Eu o apertei bem forte com meus braços, como uma criança pequena, e, no entanto, ele me parecia cair verticalmente em um abismo, sem que eu pudesse fazer nada para segurá-lo. Ele tinha o olhar sério, perdido na distância. Estou com a sua ovelha, e com a caixa para a ovelha, e com a focinheira. E sorriu com melancolia. Esperei por um longo tempo. Eu sentia que ele se aquecia pouco a pouco. Meu pequeno rapaz, você teve medo? Com certeza ele tinha medo, mas ele riu docemente. Terei bem mais medo esta noite. De novo me senti congelado pelo sentimento do irreparável e entendi que não suportava a ideia de nunca mais ouvir esse riso. Era para mim como uma fonte no deserto. Meu pequeno, eu quero ouvir seu riso de novo. Mas ele me disse: Esta noite vai fazer 1 ano. Minha estrela vai estar bem acima do local onde eu caí no ano passado. Meu pequeno, me diga que é só um sonho ruim essa história de serpente de encontro de estrela. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Ele me disse: O que é importante não se vê. É verdade. É como com a flor. Se você ama uma flor que está em uma estrela, é doce, à noite, olhar para o céu. Todas as estrelas são floridas. É verdade. É como com a água. Aquela que você me deu para beber era como a música, por causa da polia e da corda. Você se lembra? Ela era muito boa. É verdade. Você vai olhar à noite as estrelas? É muito pequeno onde eu moro, para que eu lhe mostre onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela para você será qualquer estrela. Assim você vai gostar de olhar para todas as estrelas. Todas elas serão suas amigas. E ainda vou lhe dar um presente. E ele riu de novo. Ah, meu pequeno rapaz, eu adoro ouvir esse seu riso. Justamente, esse será o meu presente. Será como com a água. O que você quer dizer com isso? As estrelas não são as mesmas para cada pessoa. Para algumas que viajam, as estrelas são guias. Para outras, são semente pequenas luzes. Para aqueles que as estudam, elas são problemas. Para o meu homem de negócios, elas eram ouro. Mas hoje essas estrelas se calam e você terá estrelas como ninguém as tem. O que você quer dizer? Quando você olhar ao céu, à noite, já que habitarei uma delas, já que estarei sorrindo de uma delas, então será para você, como se todas as estrelas sorrissem. Você terá estrelas que sabem sorrir. E ele riu de novo.
E quando você se consolar, todo mundo se consola. Você ficará contente de ter me conhecido. Você será sempre meu amigo. Você terá vontade de rir comigo. E você, às vezes, abrirá a janela assim só pelo prazer. E seus amigos ficarão admirados de vê-lo rir olhando para o céu. E então você lhes dirá: sim, as estrelas, elas sempre me fazem sorrir. E eles acharão que você é louco e eu terei pregado uma baita peça em você. E ele riu novamente. Será como se eu lhe tivesse dado, ao invés de estrelas, um bocado de sininhos que sabem rir. E ele riu de novo. Depois ficou sério novamente. Esta noite, você sabe, não venha. Eu não vou abandonar você. Vai parecer que estou passando mal, vai parecer um pouco que estou morrendo. É assim mesmo. Não venha ver isso, não vale a pena. Eu não vou abandonar você. Mas ele estava preocupado. Eu lhe digo isso. É também por causa da serpente. Não deixe ela morder você. As serpentes são malvadas. Elas podem morder só pelo prazer. Eu não vou abandonar você. Mas alguma coisa o tranquilizou. Mas é verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite eu não o vi pôr-se a caminho. Ele partiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido com um passo rápido. Ele me disse somente: "Ah, você está aí." E ele me pegou pela mão, mas ele ficou novamente aflito. "Você não devia ter feito isso. Você vai sofrer. Vai parecer que estou morto, mas não será verdade." E eu estava calado. Você compreende, é bem longe, eu não posso carregar este corpo aqui. Ele é muito pesado. E eu estava calado, mas ele será como uma velha casca abandonada. As velhas cascas não são tristes. E eu estava calado. Ele se desencorajou um pouco, mas fez ainda um esforço. Será legal, sabe? Eu também vou olhar as estrelas. Todas as estrelas serão poços com polias girando. Todas as estrelas me darão de beber. E eu permaneci calado. Vai ser tão divertido. Você terá 500 milhões de sininhos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele também se calou, pois estava chorando. É logo ali, deixe-me andar sozinho. E ele se sentou, pois estava com medo, e disse ainda: Você sabe, a minha flor, sou responsável por ela. E ela é tão frágil, e ela é tão inocente. Ela tem 4 espinhozinhos, de nada para protegê-la contra o mundo. E eu me sentei, pois não conseguia mais ficar em pé. Ele disse: Então é isso. Ele ainda hesitou um pouco e depois se levantou. Deu um passo e eu não podia me mexer. Só pude ver um clarão amarelo perto do seu tornozelo. Ele permaneceu imóvel um pouco. Ele não gritou, ele tombou lentamente como tomba uma árvore e sequer fez barulho por causa da areia. 27. E agora, claro, já faz 6 anos. Eu nunca contei essa história. Os companheiros que me reencontraram ficaram muito contentes de me ver vivo. Eu estava triste, mas dizia para eles: é o cansaço. Agora, já estou um pouco consolado. Quero dizer, não completamente, mas eu sei bem que ele retornou ao seu planeta, pois ao nascer do dia eu não encontrei seu corpo. Não era um corpo assim tão pesado, e à noite eu adoro ouvir as estrelas, são como 500 milhões de sininhos. Mas algo extraordinário aconteceu. A focinheira que eu desenhei para o pequeno príncipe, eu esqueci de acrescentar uma tira de couro. Ele não terá conseguido amarrá-la na ovelha. E então eu me pergunto, o que será que se passou em seu planeta? Pode ser que a ovelha tenha comido a flor. Às vezes eu penso, certamente que não. O pequeno príncipe guarda todas as noites a sua flor sob o seu globo de vidro, e ele cuida bem da ovelha. E então fico contente, e todas as estrelas riem docemente. Mas depois eu digo a mim mesmo, a gente se distrai uma vez ou outra e isso basta. Ele esqueceu uma noite qualquer o globo de vidro ou mesmo a ovelha saiu sem fazer barulho durante a noite. Então, os sininhos todos se transformam em lágrimas. E aí está um grande mistério. Para vocês que gostam do Pequeno Príncipe, assim como para mim, todo mundo no universo, se em algum lugar, não se sabe onde, uma ovelha que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem para o céu, perguntem, a ovelha comeu ou não comeu a flor? E vocês verão como tudo muda.
e nenhuma pessoa grande jamais compreenderá o quanto isso é importante. Essa é para mim a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma paisagem que aquela da página precedente, mas eu a desenhei mais uma vez para mostrar melhor para vocês. É aqui que o pequeno príncipe apareceu sobre a terra e depois desapareceu. Olhem com atenção para essa paisagem, para terem certeza de reconhecê-la. Se um dia vocês viajarem para a África no deserto, e se acontecer de vocês passarem por lá, eu suplico, não se apressem, parem um pouco, bem embaixo da estrela. Se então uma criança vier até vocês, se ela sorrir, se ela tiver cabelos de ouro, e se ela não responder quando vocês perguntarem alguma coisa, vocês saberão bem quem ela é. Então sejam gentis. Não me deixem assim tão triste. Escrevam para mim imediatamente, contando que ele voltou.